nosso meio, ou seja, que médicos que sabem fazer contato diretamente com instituições médicas em Israel, e eles fazem o que têm que fazer de acordo às leis de Israel, e eles são aceitos, podem fazer o seu caminho paralelo para tentar trabalhar em Israel, mas isso não é por meio da agência judaica, dos fatos que o Safir explicou. E eu explico isso novamente só para que não percamos o tempo nem de vocês, nem o nosso, investindo energias em questões que a gente não lida com elas. Isso já é diretamente com o Ministério de Saúde e com os hospitais em Israel. Agora, falando do nosso questão. Em Israel se necessita médicos? Sim. O tempo todo e em quase todos os hospitais de Israel. E obviamente que também para aqueles que querem fazer a medicina privada e abrir clínicas, etc., mas obviamente tem que passar por aquelas pequenas, entre aspas, burocracias que o país tem, como muitos outros países. Então, o que eu tenho para falar no nome da Agência Judaica de Israel é, primeiro que nada, parabéns que vocês chegaram até aqui para fazer esse webinar. E eu espero realmente que a gente se encontre novamente com vocês, tendo já decisões tomadas com respeito ao futuro de vocês, porque para nós seria, sim, uma enorme alegria e uma enorme honra que vocês foram parte dos médicos israelenses no futuro próximo, de ser possível. Então, novamente, parabéns que vocês participam do seminário, nós ficamos à disposição de vocês. E agora sim, pode começar. Obrigado. Tá? Eu só quero que vocês entendam assim, é muita informação, realmente é uma área muito ampla, tá? A gente está falando de dois órgãos que, como vocês entenderam da Ana, eles trabalham juntos, tá? Mas, na verdade, cada um tem a sua função. Ok? A Ana agora disse tudo. O conselho, para quem é especialista, é o primeiro a avaliar os seus documentos. E depois, o Ministério da Saúde é ele que vai dar a licença para vocês, tá? Médicos que não têm especialização ou que não têm especialização que em Israel é considerada especialização, esses realmente vão ter que tramitar só com o Ministério da Saúde, tá? Quem tem especialização vai tramitar primeiro com o Conselho. Tá? Isso em primeiro lugar. O Conselho vai analisar uma vez, duas vezes, de acordo com os documentos, vai chegar numa resposta, e com essa resposta passa-se a documentação para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde dê a licença para vocês, tanto de médico quanto de especialista, tá bom? Então, o caminho das pedras é esse, a Ana agora disse no final, e eu acho que ficou muito claro. Tá? Então, eu vou começar só, de novo, distinguindo. O Ministério da Saúde é como se fosse o CRM, a Ana e o Conselho é a parte de especializações, ok? Para fins de licenciamento de médicos, tão somente médicos com mais de 14 anos de experiência como médico, eles podem ser isentos da prova de medicina geral do Ministério da Saúde. Isso, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam. Então, quando se fala de 14 anos, não é para ser especialista, é para ser médico, ok? Agora, isso não quer dizer que não tem outras provas, é o que eu estava falando antes, tá? O especialista em Israel, depois que quer dizer, o médico em Israel, depois que ele se forma, ele faz uma residência médica aqui em Israel, e depois da residência ele tem duas provas obrigatórias. Uma escrita, que é a fase A, prova fase A, Shlav Aleph, e a outra é a prova fase B, que é a prova Shlav Bet, que é uma prova de apresentação de casos. Não é uma prova escrita, é uma prova, digamos assim, mais prática, tá? É uma apresentação de casos diante de uma banca. Tá? Então, os médicos israelenses vão passar por essa fase toda e beleza. Agora, o que acontece com médicos que já são especialistas, já têm experiência, já terminaram residência, já trabalham? Esses, para poderem trabalhar em Israel, eles precisam ter uma verificação da documentação pelo Conselho Médico e depois pelo Ministério da Saúde. É isso que a Ana faz. A Ana, ela pega a documentação de vocês, ela vai abrir uma pasta, ela vai olhar tudo que vocês têm, se está bom, se está conforme o que eles querem, se tem toda a informação, ela entra em contato pedindo mais documentos e ela passa para o Conselho, que se reúne em cada especialidade a cada mais ou menos 2 meses, tá? No site do IMA é possível ver também as datas de reuniões de cada especialidade. Tá? Então, o que nós fazemos normalmente é dar entrada com a documentação um pouco antes da próxima reunião, para já sabendo que na próxima reunião a tua pasta já vai entrar.
tá bom? É importante o médico especialista do Brasil ficar pronto com a documentação para que tenha a equivalência total da sua residência, tá? E que possa ser isento do máximo possível de provas, ok? Então, tinha uma pergunta, acho que eu esqueci o nome da médica que perguntou, ela disse que ela fez residência há 20 anos atrás, e a residência tinha 2 anos. E aqui em Israel, a residência em psiquiatria, mas isso, a gente pode usar isso como modelo para todas as outras residências. Em Israel tem mais. Quer dizer, Israel não pode exigir de um especialista que já trabalha há tantos anos que ele complemente agora toda a residência para que seja igual a Israel. O que o conselho vai fazer? O conselho quer o médico olê, o conselho quer que o médico venha trabalhar aqui. Então, ele vai tentar facilitar dentro dos padrões, é claro, né? Então, ele vai olhar, primeiro, se foi feita uma residência de acordo com a legislação brasileira. Tá? Então, se há 20 anos atrás a residência era 2 anos é o que tinha na época, eles não podem exigir que a pessoa faça mais tempo, né? O que eles vão ver é se dá para complementar o resto do que falta aqui em Israel, né? Aqui são 4 anos, digamos, se dá para complementar esses 2 anos pela experiência desse especialista durante esses 20 anos que ele trabalhou. E é por isso que é importante que os documentos, né, de trabalho, as declarações de trabalho, contenham muita informação sobre... Lembra que ela falou information, we need information. Eles querem que tenha muita informação sobre o trabalho. A informação é procedimentos, ok? O que eu fiz no meu trabalho como especialista, tá? Listar o máximo possível de procedimentos feitos na área, e vocês podem se basear no sílabus israelense, né? O sílabus tem lá os procedimentos que são importantes em Israel para um residente, então é claro que se você fez isso, tanto na residência quanto na experiência, esses anos todos, eu acho que pode ter equivalência total e que nem vai precisar complementar nada. Tá? Eu tive muitos médicos que fizeram residência 20 anos atrás e mostraram uma vasta experiência na área durante o tempo todo, antes, até o dia da Aliá, e o Conselho Médico considerou equivalente total, tá? Agora, fora essa parte da equivalência de residência, o médico que apresentar a prova da AMB, que foi aprovado, e a composição da prova é isento da prova fase A, que é uma prova que realmente ninguém quer fazer em hebraico. Então, é importante fazer essa prova da AMB, mesmo se fizer agora, é melhor do que não fazer, tá? Claro que era melhor ter feito na época, mas quem está fazendo agora, antes da LA, é melhor do que ter que fazer aqui em Israel, primeira coisa. E a prova fase B é uma prova que o critério do Conselho para isentar é muito complicado. Eu confesso que até eu mesma não entendi. De tantos médicos que passam por mim, eu não consigo entender direito qual é o critério para isentar de prova B. O que eu entendi mais ou menos nas entrelinhas é que para isentar de prova B, eles pedem que a pessoa tenha mais experiência em hospital do que em clínica particular. Ou seja, quanto mais a pessoa tem de trabalho em hospital bom, grande, tá? Tem mais chance de ser isento da prova fase B. Então, isso principalmente nos últimos anos, tá? Antes da LA. Então, quer dizer, médicos que têm consultório próprio e que ficaram focando mais no consultório próprio e, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana estão em hospital, tem que estar sabendo que, a princípio, vão ser elegíveis a fazer a prova fase B, que também não é o fim do mundo, porque não é uma prova escrita, é uma prova de apresentação de casos, quer dizer, é mais fácil do que ter que fazer uma prova realmente em hebraico, quer dizer, também é em hebraico, mas falando, é mais fácil, tá? E o Conselho ajuda, quer dizer, não é tão difícil de lidar com essa prova. Tá? Então, é importante ter trabalho em um hospital comprovado. Isso ajuda tanto na equivalência de residência quanto na isenção da fase B. Então, só para ficar claro, tá? O Conselho, ele avalia esses documentos que vocês vão mandar. Só antes de mais nada, é importante dizer, e a Ana também falou, os documentos eles têm que ser traduzidos e reconhecidos por notário público da língua portuguesa. Tá? É importante traduzir os documentos, claro, de maneira correta, com um notário que entenda a terminologia médica em português para poder passar para o hebraico de maneira correta, tá? Porque uma tradução errada pode acarretar um reconhecimento equivocado. Tá? Então, fazer a tradução desses documentos profissionais, todos esses que ela citou, aqui eu também falei, e que vai estar no folheto informativo que eu vou passar para vocês,
só de novo uma pincelada: diploma, certificado de residência, histórico de residência, título de especialista da AMB, uma declaração sobre a composição das provas, um nada consta, eu esqueci de falar isso, um nada consta do CRM, que não houve nenhum processo ético. Isso pode ser requisitado para o CRM com facilidade por e-mail, eles mandam. E declarações de trabalho, que é algo que eu diria para vocês já ir providenciando para ontem, mesmo quem ainda está pensando em fazer LA e ainda não decidiu se vai fazer, se não vai fazer, é interessante ir hoje para todos os lugares onde vocês trabalharam na área de especialização e solicitar uma declaração agora, para já irem preparando, tá? É importante frisar que documentos que estejam preparados na língua inglesa, ou seja, se algum empregador tiver a capacidade de escrever uma declaração em inglês, esse documento não precisa ser traduzido e economiza bastante dinheiro, tá? Porque as traduções, elas são caras, elas são tabeladas por lei, os valores são tabelados por lei, e realmente sai um valor, para médicos, ele sai mais de 4.000, que é o valor do ressarcimento do Ministério da Absorção. Então, é um valor que o médico vai ter que desembolsar, tá bom? Outra coisa que é importante é já começar com o processo junto ao Conselho Médico, ou seja, mandar os documentos para a ANA antes da ALIA, porque enquanto vocês estão no Brasil, vocês ainda têm a possibilidade de pedir mais documentos caso ela peça. Então, é interessante já começar a verificação do conselho antes da ALIA. Como falamos, o caminho certo é primeiro o conselho e depois o Ministério da Saúde. O conselho, para analisar, ele não exige que a pessoa já tenha feito a ALIA. Pode ser qualquer médico, ok? Não precisa ter nenhum tipo de visto, nada disso. Já pode avaliar agora, tá? E a resposta do conselho, ela tem vigência de 5 anos. Ou seja, depois que vocês têm a resposta em mãos, vocês podem decidir com mais tranquilidade se realmente está bom para vocês, se vocês querem fazer LA. Essa resposta, vocês fazendo a LA, ela é passada para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, ela diz que eles decidem ou não decidem. Entre nós, eles sempre acatam a decisão do conselho, tá? Com o conselho decidir, o Ministério da Saúde assina embaixo. Então, se o conselho decidiu que a residência de vocês é equivalente total e que vocês foram isentos das provas, o Ministério da Saúde vai emitir a licença de médico para vocês e vai pedir para vocês fazerem o que tiver na carta do conselho. Normalmente, a carta do conselho, tendo equivalência total e isenção de provas, o conselho vai pedir que vocês façam um estágio, entre aspas, né, um tempo de adaptação, em hebraico chama Tkufat Atamá, em algum departamento da especialidade, em algum hospital, ok? E depois desse tempo, tendo um bom relatório do chefe, o Ministério da Saúde expede o título de especialista também, e aí acabou a história. Vocês são médicos e especialistas em Israel, tá? Quem tiver que fazer prova fase A ou fase B não vai ser especialista enquanto não for aprovado na prova fase A ou fase B ou nas duas, tá bom? Por isso que é tão importante tentar se isentar dessas provas, para não ter que ficar lidando com prova aqui nessa altura do campeonato, médicos que realmente têm vasta experiência, tá? Médicos especialistas que ainda não têm 14 anos de medicina, mas têm especialização e já trabalham muitos anos na especialização, podem fazer o mesmo caminho pelo conselho. A única coisa é que eles vão ter que fazer a prova do Ministério da Saúde de Medicina Geral, infelizmente, tá? E os médicos que não têm especialização vão passar só pelo Ministério da Saúde. Quem tem 14 anos vai ser isento de prova e vai fazer um estágio de 6 meses, um estágio de observação, tá? Um treinamento. E aí vai fazer jus à licença médica, tá? Depois de uma entrevista. E quem tem menos de 14 anos vai fazer a prova do Ministério da Saúde de Medicina Geral, tá? Espero ter sido clara. Sim, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro. É o seguinte, eu tenho mais de 40 anos de medicina. Sim. Eu fiz residência clínica médica há mais de 40 anos. Uhum. 2 anos. E depois eu fui fazer pós-graduação. Eu sou pós-graduado em nefrologia e sou doutor em nefrologia pela Escola Paulista. Ótimo. Eu não fiz exame de especialidade porque eu recebi, como eu tinha o título de doutorado, eu recebi o título de especialista automaticamente pelo Conselho Regional de Medicina. Uhum. Então, eu não tive necessidade de fazer prova. E em que isso de não ter feito a prova pode me
ou não? Então, olha, existem casos especiais de pessoas que não fizeram prova da AMB e mesmo assim foram isentos. Eu estou tendo o máximo de cuidado possível, porque eu não quero que depois você fale, ó, a Shéria me prometeu que eu ia ser isento. O que eu digo é que é possível, sim, pedir uma isenção de fase A e fase B pelo fato de você ter realmente doutorado na área de especialização, e eu imagino que dentro desse doutorado você tenha feito várias provas, inclusive uma tese. Então, muitas vezes usamos essa tese como alegando que trata-se de uma prova semelhante ou equivalente à prova fase A daqui, e às vezes o conselho aceita. Tá? Outras coisas que eu já tentei fazer e com alguns médicos deu certo, eu tentei usar uma prova de concurso público para algum hospital público, semelhante à prova da AMB, né? Porque no Brasil, para poder ingressar como servidor público num hospital, na área de especialidade, muitas vezes a pessoa faz uma prova bem semelhante, né? Um concurso público. E nós, muitas vezes, traduzimos o edital e tentamos mostrar para o conselho médico, olha só, pô, ela não fez a AMB, mas ela fez um concurso público muito parecido. E, às vezes, dá certo, tá? Então, eu acho que você tendo doutorado, existem chances de conseguir uma isenção. Mas eu não tenho como prometer, é algo que tem que ser verificado. Ok. Muito obrigado. Posso perguntar, Rochélia? Claro. Primeiro, Hatsameia, tudo de bom? Ora lecular. Agora vamos à pergunta. Olha só, a minha situação é muito parecida com desse colega que acabou de falar. Sim. Eu sou médico legista, tá? E como médico legista, a gente faz prova, concurso público, é aprovado para trabalhar no Instituto Médico Legal, no qual eu trabalhei durante 30 anos praticamente, tá? Mas não fiz o título de especialista para médico legista. Por quê? Porque eu já trabalhei, né? Eu já estou em pência, já trabalhei no médico legal, já fiz o concurso público, que é com toda a matéria de medicina legal, fui aprovado e lá trabalhei. Sim. Eles reconhecem esse fato ou eu tenho que partir para fazer o título de especialista em medicina legal a essa altura do campeonato? Então, deixa eu só assim, vou usar o teu caso para exemplificar para todos, tá? No Brasil, a prova de título, né, de título de especialista, ela não é obrigatória. Por isso que temos vários médicos que são maravilhosos e que trabalham tantos anos e que não têm realmente esse título e não fizeram a prova da AMB, porque bastava ter terminado uma residência, ter feito algum concurso público, ter ingressado no trabalho e acabou a história, né? Só agora, antes da LA, né, que a gente foi descobrir que Israel tem essas provas, quer dizer, tem uma prova semelhante e que exige, né? Então, claro que eu entendo por que você não fez a prova. Temos vários médicos assim, não precisou, para o Brasil não precisou. Exatamente. Claro. Então, assim, é o que a gente explica para o conselho médico, que, aliás, está ciente disso. A Ana está careca de saber, tá? Eu converso com ela todo dia. Ela sabe que existem médicos que não têm a prova. E o que a gente tenta fazer, como eu falei para o médico anterior que conversou comigo, a gente tenta mostrar os concursos públicos feitos, dizendo que seria semelhante a uma prova de uma AMB. Né? A prova do concurso público para médico legista é mais difícil do que uma prova de especialista do AMB. Exatamente. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o edital dessa prova, traduzimos, fazemos uma tradução parcial dele para não ficar assim extremamente caro e pedimos para o conselho avaliar para considerar equivalente sim a uma prova. E muitas vezes isso funciona. O que eu estou tentando assim, ter cuidado um pouco é porque assim, eu sei que a prova da AMB isenta, ponto. Outras provas de concurso público, eu não tenho como garantir. Eu sei que a gente pode usar, ok? Isso funciona. A prova da AMB não existe. Existe a prova das especialidades reconhecidas pela AMB. A AMB não faz prova. Tá? Isso é importante. Sim, isso. As provas das sociedades de cada especialização, sim, que são vinculadas reconhecidas na AMB. Isso. Né, mas eu queria fazer uma pergunta também. No documento eu vejo ali o AMB em cima, eu já fico feliz, né? Porque a gente vê ali filiada, vinculada, o conselho vê também aquela AMB bonitinha lá e pronto. Isso realmente ajuda muito. Eles já estão acostumados com esse tipo de documentação, tá? Eu tenho uma pergunta, é o seguinte. Por favor. Se não é sobre caso específico, eu gostaria muito que os colegas tentassem focar no objetivo dessa apresentação e não perguntassem mais casos específicos, por favor, colegas.
Minha pergunta, desculpa se já foi respondida. Essa prova de medicina geral do Ministério da Saúde, ela pode ser feita em outras línguas, né? Pode. A do Ministério da Saúde pode ser feita em outros idiomas, inclusive em espanhol. Nós tentamos aqui causar com que a prova fosse traduzida também em português, mas infelizmente não conseguimos. A LA do Brasil ainda não é, infelizmente, tão grande, tão significativa para que hajam provas em português. Mas em espanhol ela existe, em inglês ela existe, em outros idiomas também de grandes aliotes, né? Russo, francês e árabe, tá? E ela tem quantas vezes por ano? 2 vezes por ano. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Pergunta é o seguinte, tem como disponibilizar um e-mail para cada um passar a sua peculiaridade e você poder dar uma explicação mais individualizada? Sim, então, eu coloquei no chat, eu coloquei meu e-mail quando a Ana estava falando, mas eu vou colocar de novo, tá? Fiquem à vontade de entrar em contato comigo e me perguntar sobre casos mais especializados, ok? Mais específicos, mas, de maneira geral, o que eu falei serve para todas as especialidades, tá? O importante é procurar, sim, entrar no site do IMA, tá? E procurar os sílabus de cada especialização, tá? Para ver o que Israel exige, tá? O foco no Brasil é diferente de Israel. Tem muita residência que é pré-requisito para você ir para uma segunda residência. É verdade. Então, o foco é diferente. É verdade, mas e você acaba prestando o título da sua especialidade da segunda residência e não da primeira. Então, é muito diferente. Existem peculiaridades individuais, né? Sim, se bem que assim, às vezes eu fico impressionada como é parecido, sim, tá? Nem todos são totalmente diferentes e realmente muitas especialidades exigem como pré-requisito, por exemplo, clínica médica, ou por exemplo, na cirurgia vascular, eu aprendi com um médico que esteve aqui na semana passada no meu escritório, que a cirurgia vascular, ela exige como pré-requisito que você tenha cirurgia geral e coisas assim. Todas as especialidades cirúrgicas. Então, pois é. Tem que ter pré-requisito geral. Ah, tá bom. Pois é, eu aprendo com vocês sempre. No final, eu vou acabar virando médica. É claro que Israel não espera de vocês que vocês tenham um histórico de residência semelhante ao de Israel. Eu expliquei isso no início também, tá? Eles sabem que vocês fizeram em outro país e enquanto estiver de acordo com a regulamentação brasileira, para eles é uma residência para todos os fins. A única coisa é que para você possa trabalhar aqui como médico israelense, eles precisam ter certeza de que você complementou o que falta para eles de alguma maneira. Tá? Então, se você não fez isso na residência, você vai provar isso como na experiência. E se você na experiência não conseguir comprovar, eles realmente vão pedir que você complemente algum tempo de residência. Eu tive algumas respostas assim para alguns médicos. Aí eles pedem, olha, você vai fazer mais 1 ano de residência num hospital e depois de terminar fica tudo bem. Então, quer dizer, é claro que ninguém espera de vocês que vocês tenham feito a mesma coisa. Só que para você trabalhar aqui, você tem que levar a ter uma base, a tua base é a residência em Israel, e não a residência no Brasil, porque é em Israel que você vai trabalhar. A única coisa é que provar que você tem bastante, mesmo não tendo feito residência igual. Tá? Entendi. Não, obrigado. Era isso que eu queria saber das peculiaridades, Luiz. Obrigado. Nada. Eu sou pediatra formado há 35 anos. E eu fiz concurso público, eu fiz residência durante 2 anos e só eu não fiz a prova da MB, mas eu tenho mais de 35 anos dentro da profissão e tenho como provar isso e fiz concurso público. Como seria meu caso? Então, é o que eu falei antes, né? Infelizmente, na ausência da prova da AMB, a gente não tem certeza que você vai ser isento da prova. A gente pode tentar usar o edital do concurso público para pedir que eles considerem equivalente a uma prova da AMB ou uma prova fase A aqui em Israel. Muitas vezes isso funciona assim, tá? Mas eu não tenho como garantir. Eu trabalhei no hospital 35 anos e eu trabalhei justamente na frente, no serviço público, durante todo esse tempo. Não, então, isso vai te ajudar muito. Em primeiro lugar, em termos de equivalência, eu tenho certeza que em termos de equivalência de residência, mesmo sem ver seus documentos, eu imagino que você tenha uma equivalência total da sua residência. O que a gente está falando aqui é das provas, né? Eu espero que o concurso público seja suficiente para te isentar da prova fase A, e o fato de você ter trabalhado em hospitais pode muito bem te isentar da prova fase B. Ok? Então, eu espero que dê certo, mas, de novo, não é a prova da AMB que eu sei que isenta, né? O concurso público a gente tenta usar para isentar, às vezes dá certo e às vezes não dá, tá bom?
Tá, ok. Bom, do mesmo jeito vou manter contato particular com você, mas muito obrigado, tá? De nada. Shelly, Sim. Marcos, de novo. Duas perguntas rápidas. Primeiro, para os especialistas com questões peculiares, você tinha antes tocado no assunto de tentar achar um serviço que tem uma demanda. Mas eu confesso que, apesar de conhecer alguns médicos da minha área, eu não tenho uma diretriz aonde ir, aonde chegar. Existe alguma agência que pode ajudar a gente, os especialistas, tipo um rastreamento do que tem um banco de emprego para especialistas em Israel? E a outra pergunta rápida é 4 mil, que você falou, 4 mil reais, 4 mil shekel, 4 mil dólares, que o governo ajuda com as traduções. Então, vou primeiro responder a sua segunda, que é uma resposta muito curtinha, que é 4 mil shekels, tá? O que o Ministério da Absorção ressarce em termos de traduções é até 4 mil shekels, tá? Normalmente, médicos especialistas que têm muito documento para traduzir, a conta é muito mais além dos 4 mil, tá? Então, pelo menos tem uma ajudinha de 4 mil, que é muito legal. Isso é feito no Ministério da Absorção com um recibo, quer dizer, você paga para o notário pelo serviço dele, ele te dá um recibo e você vai no Ministério da Absorção e pede o ressarcimento, e o ressarcimento entra muito rápido na tua conta, isso depois da LA, é claro, né? Entra na tua conta em 2 semanas, tá? É muito rápido e muito versátil, tá? Isso é a segunda pergunta. A primeira, tá? Eu acho assim, que antes da gente aprender a ser médico em Israel, a gente tem que aprender a ser israelense. Tá? Não precisa de agência. Entra na internet, procura os hospitais, procura os departamentos que você se interessa. Pega o e-mail lá do diretor, aquele mais lá de cima, e manda um e-mail com o seu currículo. Assim, ok? É assim que israelense faz, é chutzpah israelense, aquela audácia mesmo, tá? Porque se você é bom, ele vai te aceitar, ele vai ver o seu currículo e vai querer marcar uma reunião com você. Israel está precisando de médicos bons, de médicos especializados, de médicos que têm aqueles nichos, que é o que você tem, tá? Então, eu acho que, em casos, assim, realmente, de nichos, é interessante já ter um contato com algum hospital, alguém que já está te dando né, de dar uma esperança assim, olha, se você revalida tudo que eu te contrato, inclusive você vai precisar primeiro fazer um tempo de adaptação, né, da especialização, lembra que eu falei que tem 6 meses? Então, você vai precisar de um lugar para fazer. Então, quer dizer, nesse tempo, que aliás a remuneração desse tempo de adaptação é do Ministério da Absorção, não é do próprio hospital. Então, os hospitais têm interesse em ter você. Vai ter você, o melhor médico do Brasil, tá? Agora, tô brincando, mas um médico muito bom e de graça, porque quem vai pagar é o Ministério da Absorção. Então, quer dizer, para eles é uma win-win situation, vai ter você trabalhando lá, fazendo tempo de adaptação, ajudando o time, eles vão te conhecendo, e se você realmente for bom, isso assim, o teu caminho já está traçado para uma contratação. Entende? E nesse inteirinho você conhece pessoas lá dentro e você pode optar por outros lugares e verificar outros lugares. Então, o primeiro contato seria direto mesmo. Eu não conheço agências para medicina. Existem agências para empregos inferiores, digamos assim. Eu não acho que, no caso, vocês precisam de agências. Eu acho que é simplesmente entrar em contato com os hospitais aqui de Israel e ir mandando e-mail com o currículo para as pessoas, para ver se cria algum tipo de vínculo, ok? E isso muitas vezes funciona. Só acrescentar uma coisa que eu já vi no passado também, que se alguma das pessoas tem interesse especial em algum local geográfico do Israel, então tem que procurar mais perto da geografia que ele vai querer escolher. Se alguém está muito, por exemplo, se alguém está muito interessado em morar em Eilat, é bem longe, no sul do país. Tem hospital, mas tem que falar com eles. É o mesmo com Ashkelon e o mesmo com Haifa, que é no norte. Se tem pessoas que não têm nenhum tipo de preferência geográfica, e aí a pessoa vai escolher ir naquele hospital que aceite ele, maravilha. Mas se não, comece pela geografia, tá? É verdade. Se alguém precisa de ajuda para conhecer Israel, conhecer instituto de cada área, eu estou disponível para isso. Sim. Fazer uma pergunta? Sim. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Kátia. Eu sou de São Paulo, tenho mais de 30 anos de formada
Eu tenho título de especialista, depois eu fiz pós-graduação de dermatologia, com um diploma lato sensu, sou professora, trabalho no hospital público. Tendo mais de 14 anos, eu vou ser aprovada como médica. Sim. Eu vou poder trabalhar como médica? Sim, a princípio, sim. Então, alguma coisa já está garantida. Com certeza. Então, isso serve para qualquer um de nós, que eu acho que eu não estou vendo o rostinho de todo mundo, mas parece que todo mundo já tem mais de 30 aí. Não, mas olha só, deixa eu só reformular isso direito e explicar de novo, tá? Eu quero que isso fique muito claro. É verdade isso que você está falando, mas eu acho que quem é especialista e tem especialização e experiência de muitos anos na área de especialização, tá? É interessante, sim, começar não por esse caminho de 14 anos e você médica e pronto. Porque se vocês são especialistas, é muito melhor para vocês já trabalharem na área da especialização e não terem só uma licença médica, tá? Por isso que eu digo assim, primeiro avaliem a especialização e vejam se vocês podem ter um reconhecimento total da especialização, porque esse já vai automaticamente te dar a licença de médico. Você tendo mais de 14 anos também não vai ter que fazer prova. Então, quer dizer, isso é como se fosse começar com a segunda instância para a primeira aceitar, entende? Em vez de começar com a primeira, começa com a segunda instância. Esse que é o caminho certo. A Ana também falou isso no final do que ela estava falando, e eu concordo plenamente. Esse é o melhor caminho de acordo com a minha experiência. Os que vão ser só médicos são esses que não têm especialização ou que não têm uma especialização que é reconhecida em Israel, tá? Ou que vão querer fazer uma residência depois, médicos recém-formados, tá? Esse sim. Mas quem tem especialização e pode provar tanto a parte de estudos, né, residência e tal, e a parte de trabalho, é melhor começar de cima, do conselho. O conselho já revalida, já homologa a sua residência, e aí você pede só para ter um licenciamento do Ministério da Saúde. Com os 14 anos comprovados, você tem a licença automática. Não tem que fazer estágio, o que tem que fazer é o estágio já do conselho, da especialização. Do Ministério da Saúde, eles homologam, eles aceitam tudo que o conselho diz. Então, eu acho que o caminho está errado, não é para começar assim, na minha opinião, mas é claro que, na teoria, sim, a pessoa com 14 anos de medicina pode pedir o licenciamento do Ministério da Saúde, depois de um estágio de 6 meses de observação, pode ter uma licença médica. Mas aí eu não sei para que isso vai servir, se vai ser bom. No final, para trabalhar na área que você quer trabalhar, você vai precisar passar pelo conselho. Tá? Eu espero ter sido clara. Eu sei que isso é confuso. Eu entendo que isso é confuso. Eu entendi. Sim, sim. É que eu só estou imaginando. Se demora do conselho, que começa a pedir papel e mais papel e isso e aquilo. Mas, de qualquer maneira, você vai precisar fazer isso depois. Se você quiser trabalhar como dermatologista, você vai precisar fazer isso de qualquer maneira. Então, quer dizer, você tendo a licença médica, qual seria a sua opção? Trabalhar como generalista? Pode ser, mas eu não acho isso uma boa ideia se você realmente pode ser dermatologista. Precisa de papel, por isso que é interessante começar a fazer isso antes da LA, para já chegar aqui com a resposta do conselho prontinha, tá? E eu digo assim, até mesmo médicos que estão atrasados, já estão com a LA agendada e chegam aqui daqui a um mês, não tem problema, porque vai demorar até você encontrar um lugar para morar, até você fazer o ULPAN, até você fazer o ULPAN profissional. Dá tempo, nesse interim, do conselho analisar seus documentos e você ter uma resposta completa de tudo que você fez. Eu, sinceramente, acho que nesses casos de médicos muito bons, muito qualificados, não começa de baixo, começa de cima. Obrigada. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Os documentos podem ser traduzidos e autenticados aqui no Brasil ou precisa ser feito em... Não. Que bom que você colocou isso, que eu acho que eu não fui bastante clara e decisiva sobre isso. Não traduzam documentos no Brasil, documentos profissionais que eu estou falando, não traduzam por tradutor juramentado, isso não é aceito aqui pelos ministérios, tá? Não é para traduzir, nem apostilar, ok? Não apostilem, não traduzam. O que vocês precisam é fazer a tradução em Israel por um notário público, ok? E aí vocês simplesmente mandam os documentos por e-mail para o notário, tá?
e ele vai passar um orçamento, vocês vão autorizar e ele vai começar a fazer a tradução para quando vocês chegarem, já estarem com tudo pronto, ou até mesmo antes de chegar, os documentos já forem encaminhados para o Conselho. Então, não apostilem, não traduzam no Brasil, só em Israel, sim, por notário público da língua portuguesa. Sim, mais uma pergunta. Eu tenho uma tese de doutorado e eu tenho que traduzir essa tese? Não. Então, eu digo assim, eu tô aqui como uma pessoa que faz parte da agência judaica. Então, eu estou tomando muito cuidado para não assim, fazer propaganda particular, mas o que eu quero dizer é que nem todos os documentos que vocês têm precisam ser traduzidos. É importante analisar o que sim e o que não, tá? O que eu tento fazer é minimizar o número de documentos a serem traduzidos, tá? Tem documentos que são redundantes, tem documentos que não precisa, tem documentos que talvez sejam exigidos futuramente, e aí traduz de acordo com a necessidade, tá? E tem documentos que podem ser providenciados em inglês. A tese, no caso, se for para comprovar, né, uma prova, né, como se fosse substituir a prova da AMB, pode ser que precise traduzir, mas eu não traduziria a priori, não. Tentaria mandar, é um documento muito grande, e eu tentaria livro, né? É um livro. Para ver se eles aceitam. Xéria, isso é um valor extremo, não é um valor que você vai querer pagar. Xéria, essa tese, geralmente, de mestrado, doutorado, é exigido como parte da... Não, eu estou dizendo o seguinte, é exigido, quando você vai defender a tese, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, é exigido como parte do seu processo de curso, doutorado e mestrado, que você publique artigos que vieram daquela tese. Esses artigos, normalmente, são publicados em revista médica de língua. Atualmente, a maioria delas, mesmo as brasileiras, o idioma oficial é o inglês. Isso aí já não é suficiente? Sim, é suficiente. Eu vou te falar, as teses não são necessárias para fins de revalidação. A gente só tocou em tese num caso específico que alguém me perguntou sobre a ausência de prova da AMB, que talvez a tese substituiria essa prova, tá? Para ser isento aqui. Então, nesse caso, talvez a gente precisaria mostrar a tese, mas não precisa mostrar a tese, tá? Que a pessoa que tem doutorado, o que a gente vai mostrar é o diploma do doutorado e o histórico do doutorado. Não precisa de tese. Não, tá? A resposta é não. Então, é claro que é interessante olhar a documentação que tem e peneirar o que não precisa. É importante que os documentos sejam, por um lado, muito completos, mas, por outro lado, que não sejam redundantes. Por exemplo, eu tive uma médica que esteve aqui no escritório, que ela trouxe dois documentos de cada hospital. Né? Um documento dizia assim, doutora fulana trabalhou aqui como cirurgiã da data tal até a data tal, a carga horária, nananã. E no outro documento dizia a mesma coisa, só que estava citando o número de procedimentos. Então, quer dizer, eu na verdade, usei só esse que disse a carga horária e o número de procedimentos, e abatemos o documento que só diz que ela trabalhou lá. Então, quer dizer, o que puder resumir em um só documento de cada empregador, melhor, ok? E se puder que essas declarações de trabalho sejam escritas no original em inglês, melhor ainda, porque não vai precisar traduzir, tá? Então, tentem resumir. Você tinha me dito que poderia, por exemplo, ser a carteira de trabalho, porque eu tenho aquele documento que eu já saí do trabalho, então eu era registrado em carteira, então eles te dão um papel escrito que você trabalhou de tal data, mas eu também tenho a carteira de trabalho registrada. Então, deixa eu explicar uma coisa sobre carteira de trabalho. Nós todos sabemos como ela aparece, né? Tem muito pouca informação. Diz ali o nome do empregador, a data de entrada, a data de saída e a função. E às vezes a função nem está, muitas vezes é muito exata, né? Às vezes o médico foi especialista, mas está escrito só médico, né? Então, eu não gosto muito de carteira de trabalho, eu só uso carteira de trabalho como comprovação de experiência quando não tem outra coisa, tá? Eu prefiro uma declaração escrita pelo empregador que explica muito bem a função exercida, a carga horária, o tempo de trabalho e os procedimentos. A carteira de trabalho só eu vou usar se não tiver outro jeito. Se não tiver o empregador, você não encontrar, não existe mais, morreu, sei lá, e a gente vai ter que usar isso só para comprovar o trabalho lá. Tá? Então, carteira de trabalho não é uma boa para esse fim, na minha opinião. Não tem quase nada de informação.
Tá certo. Bom dia. Oi, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Sim. O que assim, eu estou me formando agora, no meio do ano que vem. Seja em boa hora. Obrigada. E eu gostaria de fazer a LIA, mas uma das principais, uma das coisas que mais me movem, né, é que eu gostaria de entrar na Tzavá como médica, servir como médica. O processo seria o mesmo? Como seria isso? Como é que é essa validação? Não sei por onde eu começo. Tá. Olha só. Primeiro, recém-formada, tá? Como recém-formada, eu vou falar primeiro do Ministério da Saúde. A parte de Tzavá, Tzafrir me ajuda um pouquinho. Eu acredito que você sabe mais do que eu. Em termos de emprego em Tzavá, eu não sei se você está na idade de fazer Tzavá. Eu realmente, assim... Eu acho que eu estaria assim. Eu vou completar 25 anos mês que vem. Acho que até 26, não é? Entendi. Não, eu conheço alguns profissionais que fizeram aliada à área médica, médicos, dentistas, que realmente hoje trabalham na Tzavá. Isso é muito legal. Muito legal. A parte da Tzavá, você precisa ir, e você, por causa da sua idade, você não vai receber Tzav. Você vai precisar ir lá para Lishkat Gius, não tenho ideia como fala Lishkat Gius em português. A secretaria lá de admissão E só eles que vai analisar e vai dar a resposta. Eu também estou tirando a cidadania, porque meu pai é israelense. É outro processo também. Beleza. Não, então, deixa eu te falar uma coisa. Você é recém-formada, então você vai não tem toda essa parte ainda de conselho médico, você vai direto para o Ministério da Saúde. É muito mais simples no teu caso, porque você vai precisar trazer simplesmente 2 documentos, que é o diploma e o histórico da graduação. Tá? Talvez um nada consta do CRM se você tiver, e você vai pedir para fazer a prova do Ministério da Saúde, é o primeiro passo, para você ter a licença, né? Então, você vai pedir para fazer a próxima prova do Ministério da Saúde, como eu falei, ela pode ser em vários idiomas, tá? Você tem menos de 14 anos, é óbvio. É, claro. E aí você vai ter um licenciamento médico. A partir daí, realmente você vai ter que ver quais são as suas alternativas aqui em Israel, e muitas vezes quando a pessoa faz LA, ela muda de ideia. A pessoa estava louca para fazer na Tzavá e de repente chegou aqui e conseguiu uma oportunidade muito melhor de residência num hospital maravilhoso, o Shiba, o maior hospital de Israel, sei lá. Então, realmente, você tem muitas alternativas. Então, na verdade, o primeiro passo, como eu te falei, é fazer a prova, quer dizer, abrir a pasta no Ministério da Saúde, fazer a prova, ser aprovada, se Deus quiser, e aí começar a ver onde você vai fazer residência. No caso, pode ser talvez num hospital vinculado à Tzavá, pode ser. E pode ser que não, tá? Mas se você quiser fazer propriamente na Tzavá, você vai ter que entrar em contato com eles, mandar teu currículo e pedir para se candidatar. Não tem um processo mais curto de já servir? Oi? Não teria um processo mais curto de já servir a Tzavá? Não, eles não vão te chamar. Você com 25 anos, não vão te chamar. Olha, eu fiz LA com 22 anos e não fui chamada. Tá. Obrigada. Rochelle, uma pergunta rapidamente. Existe alguma facilitação, algum benefício a mais do médico fazendo LA? Em que sentido? Financeiro? Não, no aspecto de processo, agilidade, suporte. Então, olha só, na verdade, tudo que eu estava falando aqui é benefício para o Olê, né? Toda essa parte de que o Conselho Médico está disposto a olhar documentação de pessoas que fizeram residências diferentes do que são feitas aqui, e podem levar em consideração documentos que são totalmente diferentes e experiências, isso já é algo especializado para a Olim. Quer dizer, o fato deles quererem, quer dizer, Israel é um país que absorve Olim, ele tem interesse de que haja uma imigração para Israel, porque esse é um dos princípios básicos do Estado de Israel. Então, quer dizer, tudo é visto sob esse prisma, tá? Tanto o Ministério da Saúde quanto o Conselho Médico, toda a avaliação deles, dos documentos, é sob esse prisma. Ok, o médico quer fazer LA, não vou ser eu que vou dizer não para ele, né? Eu vou fazer o máximo para facilitar, eu vou fazer o máximo para acolhê-lo, e realmente, se tiver que complementar alguma coisa, aí não tem jeito, porque, por outro lado, tem que ser um médico que não esteja prejudicando, né, a sociedade, né, que precisa estar dentro dos certos parâmetros, tá? Então, isso, na minha opinião, já é um benefício, tá? Agora, tem o benefício financeiro, que é a ajuda financeira, né, de reembolso das traduções.
Tem também o salário do estágio, que é pago pelo governo, ok? Esses 6 meses de estágio ou complementação de residência. Digamos que o conselho diz que você tem que fazer um ano e meio de complementação de residência. Esse tempo todo ele é pago, o salário não é pago pelo hospital, porque senão o hospital não vai empregar nenhum olê. O hospital não quer olê, porque o olê não fala hebraico direito, e tem que aprender, e tem que ensinar, aquela coisa. Então, quer dizer, a partir do momento que o salário vem pago pelo governo, tá? O hospital tem interesse de pegar esses médicos, né? Porque eles, na verdade, é um médico que está trabalhando, entre aspas, de graça, e o olê vai estar sendo absorvido dentro do hospital. Então, no caso, tem esses são os benefícios, tá? Na verdade, a ajuda de absorção do médico dentro do sistema médico. Tá? Também tem o direito a fazer o plano profissional. Sim, se alguém precisa, tem curso preparado para a prova, se vai precisar. E tudo isso, vocês, como falei no começo, tem uma consultor da área de trabalho, de Ministério de Absorção, que vocês vai fazer contato com ele, para ele também acompanhar esse processo. Não, tranquilo. Mas a questão, é só para complementar, então, a gente tem a cesta de LA, de ajuda do governo, e esse estágio, ele se soma ou um sobrepõe ao outro? Não entendi. Qual estágio que se soma? Esse estágio que é remunerado, vamos dizer assim, por estar no hospital, etc. Sim. Não, ele não tira outros direitos, tá? Ele é um benefício a mais, ok? Na verdade, se você precisa fazer um estágio de acordo com a deliberação do Conselho Médico ou do Ministério da Saúde, o Ministério da Absorção vai pagar esse salário e isso não vai te tirar outras coisas, tá? Não vai tirar outros direitos. Ele se soma aos outros direitos. Já entendi a tua pergunta. É isso. E existe algum valor desse estágio ou é variável muito da soma? Eu não sei valores exatamente. Eu sei que o que o hospital quer receber por um residente, ele recebe quer dizer, o que o residente precisa receber, ele recebe do Ministério da Absorção. Eu sei que é mais de um salário mínimo, com certeza, tá? É um salário que é pago para os residentes, é pago também para o olê residente. Não tem diferença. Teve uma psiquiatra que ela falou que recebeu, acho que 14 mil ou 15 mil shekels. Na residência? No estágio? Acho que de acordo com os plantões que ela dava. Não, pois eu acho que é um pouco depois dela já ter tido o título de especialista. Realmente, o médico que depois não, ela era psiquiatra, mas ela teve que fazer mais um tempo de 1 ano de residência. Eu acho que se eu entendi era isso. Não sei. Eu realmente, os valores eu não sei. O que eu sei é que não são valores ruins, mas também não são maravilhosos. O que eu digo é que depois o médico ele tem muitas alternativas. Depois que ele já tiver licenciado e tudo, ele tem muitas alternativas e pode ganhar muito bem, até porque pode trabalhar tanto em hospital, mesclar, né, hospital com Kupat Holim, que seria o convênio, com atendimento particular, ok? E aí você juntando tudo isso dá um salário muito legal no final do mês. Me diz uma coisa, Shéria, as cidades que têm esse UPAN profissional, porque a gente também tem que ver isso, né? Por exemplo, Haifa tem, a gente precisa saber disso antes de programar uma mudança, né? Eu acho que é nas cidades principais, mas o Tzafrir sabe mais do que eu. Sim, e eles abrem um UPAN se eles mantêm um grupo. Eles não têm... para isso, você precisa manter contato com o Ministério de Absorção para saber aonde e quando vai abrir esse UPAN profissional. Normalmente, Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, tem. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Sobre a questão do hebraico, né? Estou sempre preocupada aqui com o hebraico. Eu já reparei. Porque eu realmente não domino a língua e tudo, e seria um fator aí limitante. Passa a não ser, né? Você não é a única, tá? Então, aí, sobre a questão do estudar o hebraico, nesse programa a gente teria acesso a aulas de hebraico, especificamente na área médica, alguma coisa nesse sentido? O programa oferece isso ou não oferece? A gente tem que correr atrás disso? Como que funciona? Então, o Tzafrir vai me complementar, tá? Primeiro, Maria, a gente, na Nação Sionista, aqui no Brasil, tem programa de ulpanim básico, como você não tem
o básico, melhor para começar já. Eu vou mandar para você contato do Orit, ou você pode achar no nosso site contato, e já para começar Ulpan. E depois tem Ulpan, 500 horas, que a agência judaica, um dos benefícios, dá para você. Normalmente você vai sair de lá com hebraico básico. E lá Ulpan profissional. Pois é, aqui em Israel também, né, depois da chegada tem o Ulpan aqui, né, assim, pago pelo governo. 500 horas. Pois é, e depois de um certo nível de hebraico, você tem direito ao Ulpan profissional, no caso dos médicos, o Ulpan Refuí, né, o Ulpan é da área médica, de terminologia médica, tá? Então, assim, você não é a única, o que eu quero te tranquilizar, que você não é a única que chega aqui sem saber nada, quer dizer, hebraico, assim, nem o básico, né? Nem ler hebraico. Na verdade, o Ulpan, ele vai te ensinar desde o início, mas é importante também pegar a conversação aqui na convivência, tá? Eu digo para os médicos, entrando na área do hebraico, mesmo médicos que têm hebraico, ou que sabem ler hebraico, não sabem falar, ou acham que não estão no hebraico maravilhoso, que podem realmente chegar já trabalhando, tá? Então, eu quero assim, que as pessoas tenham na cabeça que todos aqui em Israel sabem que o olê não sabe hebraico, mas isso não quer dizer que ele não é um bom profissional, tá? Então, um médico que entra num sistema hospitalar aqui em Israel, sistema de saúde, escrevendo errado ou falando errado, é algo normal e aceitável. Quer dizer, não precisa ter o hebraico assim 100% que nem o israelense para poder começar a trabalhar. Precisa ter um básico, é claro, para poder ter um diálogo com o paciente, para poder falar com as pessoas. É claro que assim alguns enrolam, misturam hebraico e inglês, mas eu digo assim, para vocês serem médicos, é diferente de serem, por exemplo, advogados, tá? Que precisam de um advogado, hebraico perfeito. Então, quer dizer, terminologia. O básico de hebraico dá para entrar num estágio, dá para entrar num hospital. Eu conheço pessoalmente médicos que estão aqui, Olim, que já estão trabalhando, e eles não têm até hoje um hebraico maravilhoso, tá? Tem sotaque, falam errado, escrevem errado, mas são muito considerados aqui, tá? Escreve, então, ninguém entende também assim, médico ser israelense, ninguém entende que eles escrevem. Verdade, quando escreve a letra é horrível de qualquer maneira. Eu coloquei o e-mail do Orit para saber mais informação pelo Ulpanim. Isso. E o importante é fazer um switch na cabeça, que não precisa ter o hebraico no mesmo nível do teu português. Precisa ter um hebraico mais ou menos para poder já ingressar na área. Tem Ulpan Refuí online? Desculpa, deixa eu fazer uma entrada aqui. Maria Cecília, eu não sei se você é do Rio e se você tem filho em escola judaica. As escolas Liesen, Eliezer, todas elas têm o Ulpan para pais. É o mesmo Ulpan. É o Ulpan que o Tzafir acaba de falar. É o Ulpan da organização sionista, que ele funciona nas escolas do Rio também. Isso, eu faço do Liesen na turma avançada. Isso, é bem barato, muito tranquilo, o pessoal é muito legal, eles te dão, você tem desde a alfabetização, que eles mostram as letras para quem não sabe nada, e depois vários níveis. Tudo, é bem tranquilo, o pessoal são as morot, as próprias morot que dão aula para os seus filhos, então é muito aconselhável, entendeu? Eu, apesar de ter estudado do Bar-Ilan, eu fiz o PAN também da escola dos meus filhos, e eu acho muito aconselhável. Seria uma forma rápida de você já ir começando a agilizar um aprendizado para você, independente de Israel, entendeu? Mas tem que ter na cabeça que Israel tem que saber hebraico para viver em Israel, tá? É muito importante isso, saber que, no final das contas, o hebraico é imprescindível, tá? É muito importante investir no hebraico. Safri, poderia, por favor, passar o contato daquele curso preparatório para a prova que você mencionou? I just wanted to say that there is but it's not free Ulpan. It's I just checked for Ulpan Morosha. You have it in the chat, the link. And it's a medical occupational Ulpan. So you can check with them. It's specifically for
people who is medical profession. This is what Zé they Ulpan write. Refuí? Zé Ulpan Thank Refuí? you. It's a private ulpan. It's, Private Ulpan. But it's medical for people for medical profession. Toda. Teve pergunta sobre curso para tudo isso. Quando você vai fazer a Aliyah, depois você vai fazer a Aliyah, um contato com o Ministério de Absorção na sua região. Eu tenho contatos do Israel inteiro, se você quer, vou mandar, porque eu não sei para cada um, para aonde cada um de vocês quer chegar. Pode mandar um link, um contato no Israel inteiro, e depois cada um vai tirar e faz contato quando chega para Israel. Então, porém, o que eu recomendo antes da prova é conversar com outros médicos brasileiros que fizeram a prova, tá? Uhum. É importante conversar, porque eles passaram por isso e vão poder te dar macetes, tá? Isso fora o curso preparatório, que é muito importante. É interessante falar com pessoas que fizeram a prova. Uhum. Não teria um curso, alguma coisa que a gente já possa ir estudando desde aqui, sabe? Ou algum simulado, alguma coisa assim? Eu acho que pessoas que fizeram a prova podem te passar alguma coisa. Eu acho que existem algum tipo de... assim, só conversando com médicos, tá? Existem apostilas, existem provas, quer dizer, tem um pessoal que tem um material que eu acho que se você conversar com pessoas que já fizeram, eles podem te Também no site do Ministério de Absorção, quando você entra no médico, a informação para o médico, num momento tem lá, às vezes eles colocam provas e material para preparar. Sim. Obrigada. Daniel, você está no mute. Eu tenho uma resposta para a pergunta aqui. Só uma coisinha. Esse conteúdo da prova, eu acredito que seja muito semelhante à prova de residência que a gente faz aqui no Brasil, de pediatria, de clínica médica. Então, é um conteúdo básico que é exigido de um médico que está se formando. Eu acho que sim, eu acho que o que você falou está certo, mas é interessante verificar isso, a bibliografia direito. Eu acho que no site do Ministério da Saúde também tem informação sobre essa prova, pelo menos a bibliografia, tá? O que eu sei de maneira geral é que os médicos jovens que fazem essa prova, eles estudam, é claro, né? Ninguém faz prova sem estudar, mas não é aquela prova impossível, é uma prova que o pessoal tem passado. Tá? As pessoas são aprovadas na prova. Então, eu acho que não é uma prova apavorante, quem se prepara bem pode passar. Aqui, perguntei do grupo. Aqui tem um grupo que a gente chama IMA Brasil, que tem um monte de médicos brasileiros que estão em Israel já, ou que têm ideias e sonhos de ir para Israel, que nem eu. Então, eu perguntei qual o valor mensal do estágio, residência, quando chegamos a Israel. Uma pessoa respondeu que é salário mínimo. Outra pessoa respondeu que é Istaklut, que é o salário mínimo, estágio de residência. Além do salário, tem os plantões, meios plantões, Kitzur Torim, eu não sei o que é. E para saber líquido, depende quantos filhos você tem, o sexo, a idade e outras coisas, porque acho que tem alguns benefícios também. Em média, o estágio vai sair uns 8 a 12 mil líquido, e a residência você ganha uns 15 a 20 mil líquido. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta diferente, por favor. Com isso você pode viver, né? Com certeza. Valores bons. Eu acho que tá bom. Com certeza. Ainda mais com o outro cônjuge trabalhando também, eu acho que sim. 2 médicos. Eu queria saber da Austéria se esses documentos, o diploma, o que você precisaria, era um documento escaneado? A tradução que você está perguntando? Isso. Então, olha, o que se faz é o seguinte, os documentos, já que a pessoa, o médico que começa esqueci a palavra. O médico que começa o procedimento. O médico que começa todo o procedimento do Brasil, é claro que ele não tem como apresentar documento original ainda. Então, os documentos são escaneados, são mandados escaneados por e-mail, ou na melhor precisão possível, tá, para poder entender.
legível e completo, tá? Inclusive os versos dos diplomas, dos certificados, é muito importante porque tem carimbos atrás que são muito interessantes, tá? E que precisam ser traduzidos. Então, a princípio escaneados, o que eu normalmente faço, eu uso esses documentos para traduzir, para mandar para o conselho, para poder ajudar o médico antes da aliar a já ter uma resposta do conselho. Mas quando o médico chega em Israel, a gente marca uma reunião para que eu, como notária, possa ver a documentação original que me foi enviada, porque a princípio eu preciso ver que o documento realmente ele confere com o original, tá? Então, a princípio, o documento escaneado, trazer tudo na mala de mão para cá, depois da aliar, para poder me mostrar aqui, tá? Obrigada. Eu quero falar só, como tenho muita experiência no campo da aliar, já há muitos anos, trabalhando aqui no Brasil, esse aqui se pode falar que já vai ser meu 8º ano em 2 vezes que eu estou trabalhando com o LIM. E eu sou olé também, não sou médico, mas sou olé também eu mesmo. Eu quero fazer uma grande diferenciação entre uma pessoa que faz uma deslocação e uma pessoa que faz uma relocação, que são 2 coisas diferentes. E eu sei que vocês eu nem vou falar de médicos, todos vocês são pessoas de carreira, são pessoas que já fizeram alguma coisa na vida e que já têm sobre suas costas tudo aquilo que vocês já fizeram, e é muito difícil, às vezes, pensar em recomeço, né? Agora vou começar de zero. Eu nem falaria de zero, mas essa é a sensação. Isso aconteceria em qualquer lugar do mundo, não só em Israel. É muito importante para vocês entenderem isso. Ou seja, se vocês amanhã decidirem ir a trabalhar a Espanha ou a Portugal, obviamente que vocês não chegam e no primeiro dia já estão trabalhando no primeiro hospital que você já viu e não fiz nada e todo mundo faz bem-vindo. Você é médico brasileiro, por favor, pode começar a trabalhar. Não funciona assim. Lamentavelmente tem um processo, tem um tempo que tem que passar. Obviamente, no caso de Portugal, seria mais fácil para vocês, porque vocês falam português. E no caso de Estados Unidos, seria mais fácil também, porque vocês falam inglês. Mas se decidirem viajar para a Rússia, ou para a China, ou para a Alemanha, ou para Israel, já não é uma língua na qual ustedes, na maioria de vocês, estão familiarizados, e isso leva um tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação é aproveitado também para tudo o que vocês têm que fazer. Ou seja, que não vejam esse tempo de adaptação como sei lá, como um castigo, como uma rebaixada de vocês. Eu falo sempre desse primeiro tempo no qual você está aprendendo a língua, está se adaptando à nova sociedade, à nova cultura, à nova geografia, ao novo todo. Aproveitar tudo isso para toda a burocracia, para tudo que você tem, toda a correria que você tem que ir e vir. E, em geral, paralelamente, quando você já acaba essa primeira adaptação e já está um pouco falando a língua, você já também terminou quase com toda aquela parte mais burocrática, mais pesada, e você já pode enxergar o começo. Então, o que eu quero ressaltar é que não vejam isso como uma rebaixada. É, lamentavelmente, uma questão burocrática que tem que ser passada. Lamentavelmente, quase não existe um médico chegar a um país e automaticamente começar a trabalhar o dia depois que chegou, como se fora que ele moraria nesse país há muito tempo, e ninguém tem que pegar isso de forma pessoal. E eu falo isso também pelo que falei no começo. Se alguém tem pensado trabalhar em Israel como médico e quer fazer o processo de não imigração, o processo de relocation, aí é uma questão particular que não tem nada a ver com a agência judaica, não tem nada a ver com o Ministério da Absorção, não tem nada a ver com nada. É entre você e um possível hospital que vai querer contratar a você. E aí é uma questão entre você e eles que a gente também nem conhece e que é outro processo. Mas se a primeira intenção de vocês, além de trabalhar como médicos em Israel, é fazer aliá, aí é um processo já não de relocation, é um processo de imigração, é um processo que tem que passar o mínimo de tempo para vocês se readaptar, para vocês começar esse novo caminho. E o único que se pede de vocês é muita paciência. E eu acho que um médico tem muita paciência. Com tudo o que custa ser médico, os anos que leva para você se formar, e nem falar dos anos que você depois trabalhou, eu acho que mais uns meses, mais uns 6 meses ou 8 meses que vocês têm que de correria e de adaptação, que aí sim o Ministério da Absorção ajuda vocês
también en cuestión económica, también en cuestión de hebraico, también en cuestión de ayuda do día a día. É uma questão que sim, vocês podem aproveitar e tomar isso sim bem em conta. Tem muita gente em Israel sempre tem disposta a ajudar a vocês. Tem muitos brasileiros em Israel também, parte deles médicos e parte deles do mundo da medicina, também enfermeiros e enfermeiras. Ou seja, que nunca, eu acho que nunca se vai encontrar sozinhos enfrentando essa situação. Então, podem ficar nesse aspecto sossegados, que se vocês decidem sim fazer esse passo na frente, vai ser mais fácil do que vocês acham agora ouvindo o que a gente está explicando. Só isso. Obrigado. Eu gostaria de complementar só o que ele está falando para o seguinte, não é só o fato de que a pessoa achar que vai chegar em Israel e já vai entrar num hospital para trabalhar, mas também o próprio trabalho como médico. Quer dizer, claro que todos temos que levar em consideração de que o que vocês faziam no Brasil não vai ser o que vocês vão fazer aqui, obrigatoriamente. Mesmo sendo na mesma área, é claro que muitas vezes, inicialmente, nos primeiros anos, a função vai ser um pouco mais baixa do que a função que vocês exercem no Brasil, certo? Então, quer dizer, o fato de certo médico ser, assim, considerado um especialista de nome renomado no Brasil, em Israel, infelizmente, ele vai ter que comprovar de novo a sua competência, o seu nome e as suas, tudo que ele faz tão bom, né? Então, e tem a concorrência com os médicos israelenses, os grandes nomes que já existem. Então, quer dizer, os médicos, eu digo assim, por um lado, eles realmente é uma profissão que a pessoa chega aqui e pode começar a trabalhar já na área e não tem que passar por outros subempregos. Mas dentro da área existem subempregos, tá? Mesmo na área de medicina, certo? Então, isso tem que estar na cabeça também. É claro que eu não vou chegar em Israel, num país novo, e já vou ser a mesma coisa que eu era no Brasil. Claro que eu vou ter que passar por umas fases para poder ser reconhecido como tal, tá? É muito importante entender isso. Tá bom. Shreya, muito obrigado. Muito. De nada, foi um prazer. Posso fazer uma pergunta? Um minuto, Rachel vai falar mais 2 minutos e a gente vai ter tempo para uma última pergunta. E tem que terminar. Como eu falei, a gente é disponível para vocês, vocês têm todos os contatos aqui no chat, vocês têm meu e-mail para, se você quer receber mais informação, a Shreya vai mandar, ela falou que vai mandar para vocês, vai mandar para mim, eu vou mandar para todo mundo, e Rachel colocou também a e-mail e contato dela. Rachel, רת על mute. So first of all, thank you, Shreya, very much. I think I didn't understand, but I know it was very important information. You're welcome. And we would love to collaborate in the future too. I just want to let you know what Aliyah Prep is all about. Also for you, for people from the medical profession, the Israeli medical system is very different than other medical systems in other countries. It's quite unique. One of the things that we do teach people in the Aliyah Prep program is about the medical system from the service point of view. And this is also important for you. You will be service providers, but you want to know what is, how does it perceived from the patient's point of view. And as you see here, we also discuss other topics, what we call daily life, about the educational system, special services. One of the doctors here, we had a psychiatrist and we have a pediatrics here. So there are special rights for children that are paid by the national by the obligatory medical services in Israel. This is something that would interest you. A lot of things there, Israel, as you know, I already said, it's unique. It's also unique with the kind of services that it provides the Israeli citizens. So I think this would be interesting for you. And of course, in addition to that, all the other aspects of life, housing cost, olim rights, taxation,
also the ways doctors usually work in Israel, that's actually related to taxation. And also for yourself, but mostly for your spouse, because you will probably want to work as doctors in Israel. I actually, even financially, I think it's a very good decision to stay in your profession and not to do any career change. But for your spouse, the other opportunities that exist in Israel, the Israeli job market, the Israeli economy, and I update this information on a monthly basis from National Insurance, Israeli Statistics Bureau. So you really have updated information about what's going on in Israel. And me being an Israeli, you also have on the way the Israeli perspective of stuff, which is, I think, also is something that you will benefit from. So we are welcoming you to join Aliyah Prep. It's very simple. It's free of charge. And we would love to make other meetings in the future. People who participate in the program receive many kinds of webinars during the year. For example, we are going to have on January opening a small business in Israel. Nearly every doctor in Israel has private practice, so this could be something that would interest you. And you also additional webinars on different topics. Also, there are courses of social adaptation. I think this is something that's also would interest you. Medicine is a humanistic profession eventually. So also the psychological part of the immigration, but it's Aliyah. It's a unique kind of immigration. So I just wanted to say that we are open to make changes. This is what is really most important for me as the program manager, is to hear from you what interests you, what kind of services you need. And we at Gvahim really, really want to make your Aliyah as easy as possible. So thank you all very, very, very much. And see you in Israel and see you in the program because Israel really, really needs you. I don't know what you understood from Anna, and I don't speak Portuguese. There is such huge need of doctors in Israel that even if you are already retired, you will have a job. It is we are as desperate, but you do need to, of course, need a lot of documentation. Think like if you are going to court and you have to prove to the judge that you did everything that you did. I think this kind of a thought will help you with everything, because then you say, okay, they need the proof. Okay, so I have to contact that medical doctor, that medical manager, that he will send me a mail with a stamp that I was working for him in this and these years. Think like you're in front of a judge. And I think Oshria gave you, of course, the professional information. I just give you, think, the thoughts or maybe the orientation that will help. But in general, there is huge need of doctors. I think that each one of you is a gift to Israel because you learned, you got your experience, everything you got in Brazil, and now you take all of your experience and everything and you come to us. I can tell you from Israeli point of view, each one of you is a very, very big gift. And I really hope that you will decide to make Israel home. And thank you very much. Rahel. Rahel, thank you. This site you send Gvahim.org. Yeah, it's free. It's for you. I can correspond with you. Yes, it's free. You register and then we start to correspond. Okay, thank you. Thank you. תודה רבה. בשמחה. Thank you. Rachel, fala muito obrigado pelo Rachel e Oshria. Oi? I will write my email. That's easy. Yes, האימייל של רחל בשאט. Yeah, I will. That's easy. Oshria, הרבה תודה. Você o e-mail também, contato com Sim, eu já tinha colocado, vou colocar de novo. Você colocou já? Sim, vou colocar de novo. Desculpa.
Esse e-mail aqui, Gvarim, da Rahel? Sim, Gvarim da Rahel, Oshria. Eu já... F. Oshria, uau. Acabei de colocar. Ok. Also, yeah. Tá bom. Gente, muito obrigado, Rachel. Amon toda, Oshria, Toda Nestor. E para vocês, muito obrigado por participar. A gente é disponível para dar, eu vou mandar para vocês contato, informações e manter contato com vocês. Pode ser que a gente vai pegar esse grupo e dar mais informações, mais webinar. E se alguém tem uma pergunta que acha que é bom, vai ter bom para todo mundo saber, vamos ver se a gente vai... Eu tenho uma pergunta que acho que pode ajudar todo mundo, e é rápida. Rápido. Você acha que... Bem rápida. Você acha que para a gente que está interessado em fazer todo o processo para ser médico em Israel, a gente já deve abrir a pasta na Organização Judaica Mundial para aliar ou pode esperar mais para frente? Olha, é bom para abrir a pasta sempre. A pasta está aberta automaticamente para um ano e meio, uma coisa assim. Depois fecha uma coisa que já fez contato, já entra no processo. Eu coloquei no começo, se vocês querem, vou colocar de novo. Contato de Global Center, que é a primeira bota de novo, por favor. Eu vou botar de novo, tá bom. Mesmo se vocês fazem contato com um hospital, por exemplo, como falou a Oshria, se vocês fazem contato com algum hospital em Israel e vocês já estão falando que já abriram pasta de aliar, isso também demonstra uma seriedade de parte de vocês, que vocês não estão ainda na fase de pensar que quer fazer, sino no momento que você já abriu pasta, quer dizer que já você está com alguma decisão em caminho, e isso faz que o hospital fale com você muito mais certo, né? Sim, e eu gostaria de acrescentar mais uma coisa, antes de me despedir. A documentação, assim, se vocês ainda estão na dúvida se vão fazer aliar, vocês ainda estão na dúvida de alguma coisa, a documentação é importante já ir providenciando. Na pior das hipóteses, fica com uma papelada guardada e para o futuro, tá? Mas é porque muitas vezes acontecem que certos hospitais não existem mais, ou certos chefes de departamento faleceram, ou coisas desse gênero, tá? Principalmente para pessoas que têm muitos anos de experiência. Por favor, agora, ontem, providenciem documentos que seriam necessários para você provar, como a Rachel falou, ela falou muito certo. Pensem que vocês estão tendo que provar a vida de vocês perante um juiz. Tudo que vocês fizeram, vocês têm que comprovar, porque é só com papel que o conselho médico vai se convencer. Então, começar agora a providenciar, fora a pasta de aliar, providenciar a documentação, tá? É muito importante. O pior que pode passar é abrir pasta de aliar, falar com um hospital, todo certinho, e dia antes de subir no avião você descobre que está faltando um documento. Isso. E é mais fácil providenciar documentos do Brasil do que aqui de Israel. Certo. Foi muito útil. Toda rabá. Toda rabá. Bom domingo. Vai. Toda rabá. Tchau.